Estamos na estufa aqui da Aquática Brasil hoje para explorar um lado que a gente mostra pouco, as plantas. E para quem está começando aí no plantado, hoje vai ter muitas dicas. Oi pessoal, hoje eu voltei aqui na estufa e eu não vou falar de peixe. Eu sei que é difícil porque tem tanta coisa que a gente quer mostrar, mas hoje a gente vai falar das plantas. A gente já mostrou algumas vezes a nossa bateria, a gente tem bastante variedade, e das plantas que são mais comuns no aquarismo. A gente tem algumas coisas mais diferentes para o pessoal mais especialista em plantado, mas a gente tem bastante coisa também para quem quer começar, quer investir menos, que não quer usar substrato fértil, que não quer usar fertilização, que ainda não quer colocar um CO2, uma iluminação mais top, investir muito no aquário plantado que está começando. A gente vai mostrar hoje umas plantas que têm uma demanda menor por nutrientes, demanda menor por luz e uma demanda menor por CO2. Todas as plantas, isso a gente aprendeu lá na escola, fazem fotossíntese. Então, óbvio, elas vão se aproveitar do CO2 da água, então a gente vai precisar dos peixes para produzir um pouco de CO2. Elas vão retirar e consumir esse CO2 da água, mas numa demanda menor, porque elas têm crescimento lento comparado a outras plantas que a gente usa no aquarismo plantado. Então não é que elas não precisam, mas elas conseguem sobreviver mesmo com um baixo fornecimento desses nutrientes. Como a gente aprendeu lá na escola também, a fotossíntese ela é regulada por 3 elementos praticamente, 3 grupos de elementos que elas precisam, que seria o CO2, a iluminação e os nutrientes de maneira geral. Então, na falta de todo o sistema de fotossíntese vai cessar. E ele vai ser sempre regulado por essas 3 coisas. Então, se faltar uma coisa, vai parar naquele nível e o resto vai sobrar. Tudo que sobra num aquário acaba dando força para as algas. E é por isso que a fertilização, usar aquele substrato fértil, começar a fertilizar com líquidos e tal, pode ser complicada. Porque uma vez que você não tenha plantas o suficiente para consumir tudo aquilo, às vezes a gente acaba tendo excessos que vão virar alga, e é aí que o pessoal perde a mão dos aquários plantados e a gente precisa um pouco mais de técnica. Hoje então a gente vai falar dessas plantas que são mais simples. Você pode começar num aquário bacana aí, o aquário que você tiver, sem CO2, com uma iluminação razoável, tem que ter alguma luz, pelo menos ambiente, claro, não dá para ter um aquário no escuro, mas talvez você não precise investir numa luminária ou numa coisa melhor, mas tem que ter um pouco de luz. E a gente vai usar só isso para começar nosso plantado. Aqui a gente tem as nossas plantas. Quando você chegar aí numa loja, você vai ver muitas plantas. Umas que chamam muita atenção da gente são as cabombas, as elódias, as valisnérias. Algumas plantas são bem famosas para plantado, mas elas são fáceis de cuidar, mas talvez não está nesse foco que eu vim falar hoje, que esse aquário, que chamavam antigamente low-tech, mas o termo mais correto talvez seria low demand, que é um aquário que demanda pouco. Então hoje a gente vai falar basicamente de anúbias, equinodoros e microsórios, que são plantas que vão muito bem, mas tem algumas outras, uns plus aí, algumas coisas que a gente também consegue aproveitar no nosso aquário mais básico plantado. As plantas que eu mais gosto de usar, e eu acho que é muito interessante, porque a gente pode até usar num aquário que não tem aquela vocação para um plantado, mas de repente um aquário de ciclídeo africano, ou um aquário só que você quer colocar umas plantas, você quer colocar planta no seu aquário. Essas plantas são as sempre mais fáceis e que a gente tem melhores resultados. São as anúbias. As anúbias tem essa aqui, que é a lanceolata, é bem famosa. Ela é uma planta grossa, então a gente não vai ter muito problema com peixe que come também. Mesmo king, que a gente sabe que peixe que come planta não vai conseguir comer, mas ela cresce muito devagar. Então, para você ver brotar mais uma folha aqui, vai ser muito difícil. Mas ela é uma planta super resistente que você vai conseguir manter. Essas plantas, as anúbias e as microsórios, a gente fala que ela tem essas raízes emersas. Ela não consegue aproveitar nutrientes pela raiz, ela aproveita por toda a folha, e essa raiz não pode ser enterrada, porque ela acaba apodrecendo. Então são plantas que a gente vai ter que amarrar em troncos ou em rochas no nosso aquário e deixar essas raízes mais expostas. A gente não vai enterrar, principalmente se for areia ou um cascalho mais fino, não é interessante enterrar porque apodrece a raiz. Essa é a Anúbia lanceolata, vai super bem e é maior para esses aquários, como eu falei, um aquário de king, um aquário de ciclídeo africano. A gente tem a versão dela que chama Anúbia nana, que é a coisa mais linda do mundo. Eu acho que essa é a planta de aquário que fica mais bonita. Ela faz uma moita pequena, mas com muitas folhas, e ela vai ficando cheia. Então ela é uma planta muito bonita. A mesma coisa, ela cresce devagar e você vai ter dificuldade para ver nascer novas folhas, mas ela vai resistir por muito tempo. Então é uma planta que a gente consegue manter bem também no nosso aquário. Aí a gente vai passar para as microsórios, que é o mesmo estilo dessas plantas. Essa é a Pteropus, é comum vender assim já num tronquinho, porque é legal amarrar
num tronco, numa aroeira, numa raiz, mas você pode amarrar numa pedrinha, no que você conseguir lá. E aí a gente deixa livre, ela também vai ir super bem. Ou você pode comprar assim, né? Nessa versão de vasinho também é a mesma planta. Esse grupo das microsórias e das anúbias são as que tem um crescimento mais lento, então realmente a gente não vai ver a planta crescer no nosso aquário, mas ela vai resistir. E aí a gente vai manter como um aquário plantado sem nutrientes, sem adição de nutrientes, fertilizantes, sem substratos férteis, sem CO2. É na base da troca de água. Quanto mais água a gente trocar no nosso aquário, mais sucesso a gente vai ter com essas plantas. Normalmente a gente gosta de podar. Quando a gente tem um aquário que tem CO2, a gente poda muito, porque podar vai fazer crescer menos na altura e ramificar mais as plantas, as mudas, as moitas ficam mais bonitas. Num aquário que a gente não tem CO2, é complexo a gente podar, porque ao mesmo tempo que dá um pouco de força quando a gente poda, num aquário que não tem essas coisas, a planta pode não ter força para crescer. Então a gente vai segurar um pouco a mão e só vai podar se ela realmente crescer muito, que não é o caso dessas plantas. Ainda nesse grupo a gente vai ter as Cryptocorynes, Beckett, aqui você encontrar aí, as Cryptocorynes também são plantas que vão bem. Em algum momento elas perdem as folhas, a gente até acha que elas morreram, mas depois elas ressurgem. É uma planta que a gente também consegue manter num aquarinho assim. É importante que, como a gente está falando de um aquário que a gente não vai adicionar CO2 nem nutrientes, que a gente não tem muitas plantas. Um aquário densamente plantado, dificilmente a gente vai conseguir manter nessas condições. E que a gente troque bastante água, como eu já falei. Um segundo grupo de plantas que a gente vai conseguir manter, mesmo sem CO2, e a gente vai observar mais crescimento, aqui a gente vai ter que podar, aqui essas plantas devem crescer, principalmente se você trocar bastante água e tiver uma filtragem legal, é esse grupo aqui dessas plantas. Aqui é Equinodoros, é Equinodoros amazônicos, então a gente tem tanto a verdadeira, não, essa é a verdadeira, ó. Essa chama Equinodoros verdadeira. Não pelo tamanho, tá? Hoje elas estão pequenas, as duas ficam grandes. Mas olha que bonitinha, ela tá até com flor, com florzinha, dá pra mostrar aqui? Porque essas plantas, gente, que a gente vende para aquário, elas são cultivadas emersas. Então o cara lá que cria pra gente, o pessoal que manja de criar planta para aquário, cultiva tudo emerso e traz pra gente, a gente vai submergir. Então quando a gente coloca na aquário, elas dão uma sofrida, a gente fala que as plantas melam, né? Perde um pouco das folhas, dão uma sofridinha, mas depois elas recuperam isso porque elas eram cultivadas emersas. Todas as plantas aquáticas também resistem em culturas emersas, desde que sejam bem irrigadas e não estejam num ambiente muito seco, né? Ela está com essas flores, mas as flores vão se perder dentro do aquário, depois não vão vingar, mas ela vai crescer. Essa planta cresce muito. Se a gente usasse num sistema que tivesse CO2 e nutriente, ela ia crescer muito. No nosso caso aqui, onde a gente não vai ter uma oferta grande, elas vão crescer bem, mas não tanto. E a gente vai chegar a ter elas altas, elas podem tomar todo o fundo do aquário, então essas Equinodoros amazônicos vão super bem. Outra planta que vai legal é a Bacopa monieri. Esse aqui, essa Bacopa, ela cresce bem também. A gente pode ir podando, a gente vai prendendo o cascalho mesmo e a gente vai podando. E ela é interessante que quando eu podar aqui, ó, eu posso pegar ela mesma e enterrar de novo. Cortei aqui, pego ela mesma e enterro de novo. Então a gente vai reproduzindo ela. Não deixa muito perto, muito uma perto da outra, porque uma vai estragando a outra. Então tenta dar um espaço e troca bastante água que a gente vai conseguir mantê-las. Outra planta que também tem um crescimento absurdo quando tem CO2 é essa daqui. Ela chama Hidrocotyla leucocéfala. Esse nome leucocéfala tem a ver com isso aqui parecer meio um crânio e tal, um cérebro. Não sei de onde que tiram esses nomes, mas tem a ver com isso. A folha é bem diferente, ó, do que a gente vê nas outras. Ela é bem diferente, parece um pouquinho um trevo, né? E ela cresce bastante também e ela vai se embolando, então a gente tem que tentar manter ela não muito densa para ela mesmo não se prejudicar. Mas é uma planta que também tem um resultado bacana. Por último, a gente vai falar dos musgos. E os musgos são os mais comuns mesmos da gente encontrar nesses aquários que a gente não põe nutrientes e não injeta CO2. O musgo de Java, que vocês já conhecem, é o mais comum. Vende normalmente em porçõezinhas assim, a gente vai fazer o quê? Amarrar, pode ser com linha de costura. Uma coisa que é legal para amarrar musgo chama Elastec, vende em loja de pesca, é tipo uma linha elástica. Então a gente já nem precisa amarrar, a gente só aperta e solta. Parece que ela vai ficar muito presa e tem que prender, senão o filtro puxa tudo. Mas aí ela vai nascer e vai brotar dali e depois você vai aparando e fazendo novas pedrinhas, amarrando em outros lugares, isso vai se espalhando por todo o aquário. E a gente tem esse é mais difícil de encontrar, mas é maravilhoso, chama Rhodiphelia. É um musgo, ó, esse aqui parece mais aquelas algas marinhas, quando a gente vai num mar, e às vezes tá cheio de algas, sabe, que fica grudando no nosso pé, ó. Lembra bem, ó.
E esse também é um musgo muito legal, é um pouco mais difícil de encontrar, aqui na Aquática tem, mas é mais difícil de encontrar e ele também faz um crescimento bacana, ele tem uma cor legal, é um ótimo musgo para a gente ter no nosso aquário. Eu também vou mostrar para vocês hoje um produto que a gente tem, que a gente coloca esse musgo e é próprio para isso. E facilita a nossa vida nos nossos aquários, tem umas toquinhas bem legal, vou mostrar. E ainda eu vou deixar aqui um plus, um adicional, que são as valisnérias. As valisnérias, essas aqui, ó, eu separei aqui a gigante, que é essa daqui. Essa aqui fica muito alta, por isso chama valisnéria gigante. E essa aqui é a spiralis, ela é menorzinha e ela é espiralada, né? Essa planta também vai bem, só que aqui eu vou fazer uma ressalva que ela costuma ir bem e crescer bem em aquários grandes. Se você fizer um aquarinho menor, dificilmente você vai ter muito resultado, mas se você tiver um aquário grande e colocar algumas, talvez você veja ela crescer bem e consiga manter por bastante tempo, num aquário sem nada de substrato e tudo mais. Mas em aquários menores talvez você não consiga esse resultado, então essa daqui é mais ou menos, mas em algumas montagens a gente consegue. E para aproveitar, eu não podia deixar de falar desses produtos que a gente tem da ISTA, que são bem específicos para esses musgos que eu falei, que eu mostrei lá embaixo. A gente tem esse Plant Cultivation, que é um auxiliar para cultivar esses musgos. Aí é umas caixinhas, vem vários nessa embalagem, que a gente abre e coloca o musgo dentro e aí enterra no aquário, dá uma facilidade, tem uma fixação boa e a gente consegue ir espalhando o musgo por todo o aquário. E pode até fazer um falso carpete, usar elas como um carpete, enterrando um pouquinho no substrato e ter esse resultado. Além disso, a gente tem da ISTA também umas toquinhas que servem justamente para prender aquelas plantas que eu mostrei de raízes aéreas, aquelas anúbias, que a gente tem que deixar o rizoma fora da areia, que tem que amarrar em algum lugar. Então é uma toquinha que vai servir de esconderijo para peixes pequenos e tudo mais. E ela tem esses buracos, essas cavidades para a gente prender justamente aquele rizoma. Então ela vai formando uma toquinha com umas plantinhas. Os peixes também usam, entram por esses buracos e forma, parece uma pedra também, né? Tem um efeito decorativo. Tem desse modelo. Tem alguns que tem uma telinha, então a gente consegue prender os musgos com mais facilidade. Aquelas calitricóides, algumas outras plantinhas que também se usam dessas telinhas. E também é uma toquinha, ó. Essa tem picadas por baixo, é legal para camarão, para os peixes pequenininhos, para os mini cascudos, né? Tá vendo? Tem uma telinha que a gente levanta, põe o musgo embaixo e prende ele. É legal para rícea também, que não é o objeto do nosso vídeo de hoje, porque rícea é uma planta mais exigente, mas é ótimo para isso aqui também. E tem essa maior aqui, ó, que justamente o pessoal usa bastante para camarão, para prender as plantinhas, que também tem um espaço ótimo para prender. Fica parecendo uma casinha de hobbit. Porque ficam umas plantinhas aqui e tem as entradinhas, ó, é uma toquinha com um lugar com uma telinha para prender o musgo. Então é perfeito para isso que a gente falou hoje, de usar os plantos no nosso aquário plantado, que a gente está iniciando o nosso aquário low demand. Para mais dicas ou para saber mais sobre esses produtos, deixa os comentários aqui, continue assistindo o nosso canal e até a próxima.